Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Uma das coisas mais difíceis, eu lembro ainda adolescente, da gente às vezes compreender na Bíblia Sagrada, e eu lembro de eu questionar isso para os meus pais. Por que na Bíblia não conta só as coisas boas das pessoas? Né? Por que tem que contar os erros? Por que tem que mostrar que a Sansão teve um envolvimento com Dalila? Por que tem que falar sobre o pecado de Davi? Por que muitas vezes mostra coisas ruins a respeito das pessoas? Por que isso? Porque lá fora é isso que as pessoas colocam, né? Quando você vê um filme sobre Davi, não vai falar sobre os salmos de Davi. Nenhum filme de Hollywood já produzido sobre Davi, não tem um só nem dois, vai mostrar os salmos de Davi, a devoção de Davi. Não, eles fazem questão de gastar muito mais tempo no pecado de Davi com Betseba. Porque é exatamente assim, a gente presta muita atenção nos erros, até porque quanto maior o erro do outro, mais a gente se sente melhorzinho, né? A gente acha que está bem. Mas a verdade é que meus pais sempre diziam isso. Elaine, primeiro, porque a Bíblia não fala de pessoas perfeitas. O único perfeito é Deus. Em segundo lugar, porque mesmo quando a gente olha um erro, a gente precisa aprender com os acertos, mas também aprendemos com os erros. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre os acertos e erros de um personagem bíblico que, assim, bastante conhecido, teve de Deus um privilégio muito grande, mas que infelizmente não soube se colocar e permanecer na presença de Deus. E aí eu quero voltar um pouquinho, lembrando com vocês a questão dos israelitas. Os israelitas, vocês sabem, a família de Jacó, chamado Israel, vai para o Egito, numa época de fome, entram 70 pessoas, ficam lá por cerca de 430 anos, até que saem de lá, e aí começam uma peregrinação pelo deserto, que dura 40 anos. E esse tempo do deserto fez com que eles se formassem como nação. Eles tinham uma mesma língua, eles serviam o mesmo Deus. No deserto, Deus trouxe para eles a Constituição, isso é a lei mosaica. Mas eles ainda não tinham a terra, mas a terra deles já estava prometida. Eles estavam literalmente a caminho da terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, eles se estabelecem na terra prometida, eles vão vencendo, na realidade, os habitantes daquela terra, vão guerreando e vão se posicionando, isso já não mais sobre a liderança de Moisés, mas sobre a liderança de Josué, e eles então se estabelecem na terra prometida. Agora era um povo, agora era uma nação, porque tinha terra, tinha língua, tinha hábitos, tinha uma constituição, tinha regras e tinha Deus. Durante muito tempo, depois da morte de Josué, cerca de 320 anos, esse povo, o povo de Israel, foi conduzido pelos juízes. Então haviam os sacerdotes, os profetas, pessoas separadas por Deus para direcionarem, trazerem a mensagem de Deus, e havia juízes que iam julgando as causas, e que Deus levantava muitas vezes esses juízes, como Sansão, como Gideão, como Débora, levantava juízes numa época de opressão para que eles pudessem se organizar como povo e expulsar aqueles que estavam tentando voltar para aquela terra. Então, durante todo esse tempo, o governo era teocrático. Deus governava a nação de Israel. Deus era o Senhor do povo, chamado povo israelita. Só que, infelizmente, depois de quase 500 anos, é quase que o tempo que o Brasil tem de ser descoberto, né? Se a gente for ver nos livros, é claro que alguns historiadores, se tiver algum aqui, vai discutir, não é, tem isso, já tinha sido, mas enfim, oficialmente, o Brasil foi descoberto em 1500, então a gente está falando aí de 522 anos. Eles passaram quase esse período com Deus governando.
Deus na frente. Mas já no período de Samuel, eles pedem um rei. Eles pedem um rei. E esse rei, é exatamente sobre ele que a nossa pregação vai versar, porque nós vamos aprender com os acertos e os erros de Saul. Esse rei se chamava Saul. E é importante que a gente entenda que Saul entra para ser rei não por ser a vontade absoluta de Deus. E aí é importante que a gente saiba diferenciar o que é uma vontade absoluta de Deus do que é a vontade permissiva de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, a vontade absoluta. Quando de fato a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça, ela é boa, agradável e perfeita. Porque Deus tem a sua vontade determinada para a minha vida, Ele tem os planos dele para a nossa vida. A coisa mais difícil ao longo da nossa vida cristã é literalmente fazer com que todas as minhas vontades, todos os meus desejos, todos os meus planos, todos os meus anseios se encaixem dentro dos planos que Deus tem para a minha vida. Seja na área da carreira, na área sentimental, na área de trabalho, na área ministerial, numa amizade, no que quer que seja. É a vontade de Deus isso para mim? É isso que Deus quer que eu faça? É nessa empresa que Ele quer que eu esteja? É dentro desse relacionamento que Ele me quer? São perguntas que a gente precisa fazer ao longo da nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que a gente todo dia tem que acordar e ficar perguntando para Deus: Deus, vou comer batata frita ou vou comer batata assada? Não é isso. Mas as grandes decisões da vida, a gente precisa perguntar a Deus. A gente precisa ir até Deus e falar: Senhor, eu não quero fazer nada que não seja a tua boa, agradável, perfeita, absoluta vontade. Mas, muitas vezes, nós não permitimos a vontade absoluta de Deus. Nós não nos submetemos a ela. E aí Ele permite, nós vamos colocando empecilhos, e Deus então, na sua infinita misericórdia, age conosco com a resposta permissiva da vontade dele. Não era tempo naquela época de Deus colocar um rei. Quando a gente vai vendo a história, e a gente sabe que Jesus vinha da descendência de Davi, fica muito claro para a gente que em algum momento Deus estabeleceria um rei sobre a nação de Israel. Mas quando eles começam a pedir, ainda não era o tempo de Deus. Ainda não era o momento de Deus. Ainda não havia, naquele momento, naquele episódio, ainda não havia nascido Davi, que era um homem que Deus já sabia de antemão, na sua presciência, que haveria ainda de nascer para ser um rei, e um rei justo, e um rei segundo o coração de Deus. A verdade é que 1 Samuel 8 diz assim: todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, e ele então orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenta a tudo que esse povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. Deus, de primeiro já diz a Samuel: Samuel, o que esse povo está fazendo é me rejeitar como rei. Até então eu era o rei, eu era o soberano, eu governava. Eles estão dizendo: eu não quero ser governado mais por Deus. Eu não quero mais que Deus governe esta nação.
E é triste quando isso acontece. Nós estamos vivendo numa nação onde quase todos os dias você abre um Facebook, você abre um jornal, o que quer que seja, tem gente indo contra a vontade de Deus para a nação, dizendo para que Deus, para que se fala em Deus, para que se toca no nome de Deus, Deus tem que estar fora da política, Deus tem que estar fora da vida das pessoas. Não, hoje em dia as pessoas estão vivendo exatamente essa situação, não querem Deus governando as suas vidas. Sabe o que é mais triste? Tem muito crente, ou pessoas que se dizem evangélicas, que fazem a mesma coisa. Eu não quero o governo de Deus. Eu sei que Deus está me mandando ir por aqui, mas eu decidi por ali. Eu sei que isso é o que Deus quer de mim, mas é muito complicado, é muito difícil, vou ter que abrir mão de muita coisa, então eu vou ficar aqui mesmo nesse caminho. E aí vão até recebendo bênçãos de Deus, porque Ele é maravilhoso e continua sendo bom. Mas deixa de gozar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus diz ao povo e instrui Samuel para que diga ao povo tudo o que ia acontecer, que eles seriam sujeitos, que eles seriam escravos, que as suas filhas iam ter que trabalhar, que o rei ia colocar impostos, para ver se o povo acordava. Mas o povo não faz isso. Em 1 Samuel, ainda no capítulo 8, de 18 a 22... próprio Deus diz assim: naqueles dias, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. Samuel diz isso. Naqueles dias vai chegar um tempo que vocês vão ficar tão feridos, tão cansados, vão enxergar tudo que vocês estão pedindo para Deus, e vocês vão chorar e vão clamar a Deus a respeito do rei que vocês mesmos escolheram. Deixou muito claro que não é a vontade de Deus, mas que vocês estão escolhendo. E o Senhor não os ouvirá. Quando Deus diz, Elaine, um exemplo, tá? Faça isso, e eu decido fazer outra coisa, depois não adianta eu correr e dizer, Deus. Ele vai até, se eu me arrepender, organizar a minha vida dali para frente, mas aquilo que passou, eu já perdi. Aquela oportunidade, eu já perdi. E é interessante isso. Às vezes a gente não para pensar como a vida da gente não muda. Quando eu e o Álvaro estávamos namorando, minha família foi para os Estados Unidos, eu fui noiva para lá, a gente ficou noiva e logo depois eu viajei, fiquei lá até 14 dias antes do nosso casamento. E foi um período difícil, naquela época não tinha e-mail, não tinha nem fax, era carta mesmo, né? Estou falando de 83, 84, nós casamos em 85. E eu, lá nos Estados Unidos, e aquela questão, e trabalho, e ele aqui, e eu lembro que a gente nunca terminou, mas volta e meia eu pensava, mas e aí, como é que vai ser? Né? Volto, não volto? E até hoje, quando eu vejo algum filme que mostra, sabe, aquilo que não foi, que devia ter sido, eu fico... olha para Deus e diz, Senhor, obrigado porque eu fiz a escolha certa. Eu voltei para me casar com o Álvaro, graças a Deus, porque ele me esperou e a gente casou. Porque tudo seria diferente. Não existiria o Tiago, não existiria a Pâmela, Fronteira. Tanta coisa seria diferente. Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas mudam na nossa vida a partir de uma escolha? Quantas coisas mudam na nossa vida a partir de algumas decisões que a gente toma? Por isso a gente precisa tomar essas decisões muito dentro da vontade de Deus. Graças a Deus, porque um dia meu pai estava passando, ouviu um hino, resolveu entrar e aceitou Jesus. Graças a Deus, porque um dia minha mãe estava vestida de filha de Maria, porque ia para a igreja católica, a avó dela ia para a igreja evangélica. Um dia ela entrou e a avó dela já tinha sido batizada com o Espírito Santo, e ela só pensou assim, se Deus estiver nessa igreja, eu quero falar essa língua estranha, igual a minha avó fala. Ela nem tinha aceitado a Jesus ainda. Quando terminou a oração, ela foi batizada com o Espírito Santo. E ali mesmo ela aceitou a Jesus, ela tirou a vestinha, o véuzinho da filha de Maria, foi para a igreja católica e falou para o padre, não venho mais aqui, não sou mais católica, porque agora eu sei onde Deus está, e nunca mais se desviou. Ela tinha 16 anos de idade. Graças a Deus por essas decisões. Porque isso influenciaram a minha vida, que influenciaram o meu encontro com o Álvaro, que influenciaram a vida dos... Quantas decisões importantes ao longo da vida da gente não existem exatamente a partir de algumas lá atrás.
que fundamentam todas as outras. O texto segue dizendo assim: todavia, Deus falou, Samuel explicou para o povo, mas o povo todavia se recusou a ouvir a Samuel e disseram: não, queremos um rei. É igual criança mimada. Deus está dizendo: não faça, não, mas eu quero casar, não, mas eu quero ficar, não, mas eu quero... Não, queremos o rei. Seremos como todas as outras nações. O ser humano tem um desejo de ser igual ao outro, que é uma coisa impressionante. Quer usar o cabelo igual ao outro, quer usar a mesma roupa do outro, tem que ter a moda, saiu lilás, todo mundo tem que ter lilás. Agora a moda é azul, todo mundo tem que ter azul, né? Agora a moda é isso, é aquilo, é aquilo outro. E é assustador. Hoje em dia o que mais tem é gente dizendo: usem esse creme, façam isso aqui, vistam-se dessa forma. E todo mundo quer ser igual. Às vezes é assustadora, às vezes eu caminho com o Álvaro, a gente passa, dá bom dia para as pessoas, nós somos educados, graças a Deus, né? E às vezes você vai dando bom dia, eu falo para ele: gente, é impressionante a quantidade de mulher todas com a mesma voz, aquela voz masculina de testosterona, né? Aí você fica pensando: gente, qual é a graça? Uma voz igual a outra, né? Essa história da harmonização, uma cara igual a outra, tudo igual. Aí a gente fica olhando e fala: meu Deus, como é que as pessoas têm... E isso não é de agora. A nação de Israel olhava e falava assim: nós queremos ser igual a todas as nossas nações, nós queremos ter um rei. Que coisa bonita, o rei com a pompa, né? Pompa, circunstância, aquele manto, aquela coisa toda, todo aquele cortejo, enfim, eles queriam ter um rei, eles tinham Deus, mas eles queriam trocar Deus por um rei. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atenda-os e dá-lhes um rei. Deus atendeu o desejo do povo, ao invés do povo atender o desejo de Deus. Está claro isso? Será que Deus só está me atendendo, ou eu que estou atenta àquilo que Deus quer para mim? Eu é que tenho que atender à vontade de Deus. Não é Deus que tem que atender aquilo que eu quero. São coisas completamente diferentes. Deus permitiu, vontade permissiva de Deus. Algumas vezes a gente vê a vontade permissiva de Deus ao longo da Bíblia. No final, nunca é 100%. Portanto, não escolha errado. Qualquer que seja a sua escolha de ir, de comprar, de fazer coisas mais sérias, busque a direção de Deus, busque a vontade de Deus. Não mude nada na sua vida, nada. Nada mais sério na sua vida sem buscar a direção de Deus. Saul, portanto, foi resultado da vontade permissiva de Deus. 1 Samuel 10, 2 capítulos depois, Samuel convoca o povo de Israel em Mispa e diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito, libertei vocês do poder do Egito, de todos os reinos que os oprimiam. Mas agora vocês rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. Samuel diz: vocês rejeitaram o Deus que salvou vocês de todas as suas desgraças e angústias. Samuel estava dizendo: agora esperem desgraças e angústias. Vocês não quiseram rejeitar Deus? Não quiseram escolher igual às outras nações? E disseram: não, de novo, o povinho teimoso, né? Mas a gente também é. Não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresente-se diante do Senhor, de acordo com as... E aí as tribos e os clãs foram se apresentando diante do Senhor, foi se apresentando diante do Senhor, e finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Mas Saul era um jovem, a Bíblia diz, de boa aparência. Ele era bonito. Boa aparência significa bonito, ele era vistoso, ele era alto. 1 Samuel 9, 1, 2 diz assim: havia um homem de Benjamim rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Só nomes bonitos para você escolher para os seus filhos: Afia, Abiel, Zeror, enfim. Esse homem rico e influente era o pai de Saul. Ok? Ele tinha um filho chamado Saul. Então Saul nasceu numa família boa. Ele tinha um nível bom do ponto de vista social e financeiro. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. O que significa isso? Ele era o mais bonito de toda aquela época. Como o Álvaro era quando eu era jovem lá em Madureira, o mais bonito.
e continua sendo. Os mais altos, ele era tão alto que a Bíblia diz que os mais altos batiam nos ombros de Saul. Ele hoje seria um jogador de basquete, né? Ia disputar aí com o Rafael. Rafael ia bater no ombro dele. Os mais altos de Israel batiam nos ombros de Saul. E é muito interessante, eu gosto muito que a Bíblia é tão séria e ela traz para a gente uns aspectos tão interessantes, né? A Bíblia fala de algumas pessoas que são bonitas. E ele acabou de dizer que Saul era bonito, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Portanto, se você tem boa aparência, agradeça a Deus. Se você tem boa aparência, cuide dela. Eclesiastes 9:8 diz assim: esteja sempre vestido com roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Uma outra versão diz assim: vista roupas elegantes e use perfume. Não compra roupa elegante e deixa ela cheia de naftalina, tem gente que nem sabe o que é isso, guardado. Tem gente que tudo que é bonito está guardado no armário. Né? Aí come com aquela caneca velha quebrada e um monte de caneca nova guardada. Né? Compra um monte de coisa, mas só usa. Gente, em nome de Jesus, o que a gente tem é para a gente usar. Então, usem, se arrumem, coloquem perfume. Tem gente que guarda o perfume, que o perfume é clarinho, fica amarelo, gosmento, e aí não vai usar nunca, porque a hora que decide usar já era o perfume. Né? Então, use perfume, não demais, mas use perfume. Né? Até na hora do jejum, nós vimos isso aqui domingo passado na nossa abrindo da Bíblia. Jesus diz assim: ao jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Os fariseus, na época de Jesus, jejuavam, nós falamos aqui 2 vezes na semana. As quintas-feiras e as segundas-feiras, era um hábito deles. E eles, no dia que eles iam jejuar, eles não tomavam banho, não lavavam cabeça, né? Ficava aquele cabelo todo gosmento, colocavam cinza no cabelo e iam para a rua com aquela cara de estou sofrendo, estou padecendo, porque estou jejuando. E Jesus falou: no dia que vocês jejuarem, lavem o cabelo, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Então, a aparência, a boa apresentação, a Bíblia fala sobre isso. Saul foi escolhido por Deus, a partir da escolha permissiva de Deus, dentre aqueles que viviam na sua época, dentro do povo de Israel, e foi ungido rei. 1 Samuel 10:1 diz assim: então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Quem era a herança de Deus? O povo de Israel. Herança é aquilo que você constrói e que você deixa para uma outra pessoa. Deus estava dizendo: vocês eram meus, eram a minha herança, eram o meu povo. Agora essa herança que é minha está sendo passada para Saul. Deus escolheu Saul. Deus tinha planos grandes para a vida de Saul. Saul, depois de ungido, foi cheio do Espírito Santo. Diz assim, 1 Samuel 10:10: chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou Saul, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Então Saul não só foi ungido rei, como você sabe que no Velho Testamento, a unção ela era muito específica para algumas pessoas. A partir do dia do Pentecostes é que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. No Velho Testamento não era assim. Algumas pessoas recebiam porque tinham uma unção, porque tinham uma capacitação especial, ou porque tinham um papel preferencial como sacerdote, como rei, como profeta, e aí essas pessoas eram ungidas, mas nem todas elas tinham a porção do Espírito Santo de Deus, que no Velho Testamento não chamava Espírito Santo, nós chamava Espírito do Senhor. Saul teve. Profetiza. Quando você olhava, dizia: homem de Deus. Mas é muito triste que no meio disso tudo, depois que ele foi ungido, depois que ele, Samuel o unge, depois ele recebe porção dobrada, aí Samuel então convoca todo o povo para apresentar o rei de Israel. Imaginem essa apresentação do rei de Israel. 1 Saul mostra, nesse momento Saul já começa a mostrar uma questão muito complexa do seu caráter, uma insegurança.
já na sua apresentação aos súditos. 1 Samuel 10, de 20 a 24, a Bíblia diz: quando, porém, o procuraram, imaginem Samuel, na frente de todo o povo, diz: agora eu vou apresentar a vocês o rei de Israel. Começa a falar de novo, fala para o povo: vocês têm certeza, é isso mesmo que vocês querem? Aí quando ele diz: vamos aproveitar Saul, a Bíblia diz assim: quando porém o procuraram, começaram a procurar Saul no meio do povo, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. E aí Samuel ficou pensando: meu Deus, cadê Saul? Cadê Saul? Ele foi consultar Deus. E perguntou assim: ele já chegou? Perguntou para Deus. E Deus disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou no meio do povo, os mais altos do povo batiam nos seus ombros. E disse Samuel a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram: viva o rei, viva o rei, viva o rei. Estou dando várias vezes, mas a Bíblia só diz uma vez: viva o rei. Na hora da sua apresentação, Saul estava escondido no meio da bagagem. E a bagagem vinha naquela época ou trazida por pessoas ou trazida por animais. Então imagina, aqueles burros, né, aqueles jumentos carregando aquelas bagagens, e Saul escondido no meio da bagagem. E aí a gente já começa a pensar numa insegurança, a princípio, que eu como psicóloga já avalio, né? Já estou dando diagnóstico aqui, no mínimo. A insegurança de Saul. O temor de Saul. Será que ele era tímido? O que estava acontecendo com Saul, que na hora da sua... não era um ato de humildade? Não sei. Mas a verdade é que ele estava escondido no meio da bagagem. Quando a gente fala de insegurança, a gente está falando de uma tendência a sentir medo, ansiedade, a apreensão, quanto às questões presentes ou a questões futuras. A insegurança, ela gera ciúme, a insegurança, ela gera angústia, é resultado de uma preocupação constante. A gente fica inseguro, por exemplo, com relação às nossas performances. Moisés, quando foi chamado por Deus no meio da sarça ardente, e Deus fala com ele, ele diz: eu não estou pronto, quem sou eu? Eu sou gago, eu não falo bem. Ele dá uma série de desculpas dizendo: eu não tenho segurança nisso. Isaías, quando ele tem a visão e tem o chamado dele, diz: quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros. E aí a Bíblia diz que ele é tocado então como antenaz no céu. Gideão, quando é chamado por Deus para ser juiz, ele também começa a dizer: não, mas eu não devo estar pronto. Ele começa a fazer uma série de provas com Deus. Jeremias diz: eu sou jovem, eu sou muito moço. Jeremias foi chamado ao ministério de profeta com 16, 17 anos. O jovem rico tinha a segurança do Novo Testamento, tinha a segurança dele, estava nos seus bens, estava nos seus recursos, estava no seu dinheiro. Ele queria servir a Jesus. Ele queria. Tanto que ele procura Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu posso fazer para estar contigo? Eu quero te servir. E aí Jesus, sabendo aonde estava a base da segurança dele, diz a ele: vende tudo que você tem e me segue. E aí a Bíblia diz que ele sai triste, porque a segurança dele no dinheiro era maior do que a segurança que Pedro teve, por exemplo, casado, de servir a Jesus. Que Mateus teve, por exemplo, de abandonar a sua profissão de coletor de impostos e servir a Jesus. Que João, André e Tiago tiveram de abandonar a empresa que eles tinham de pesca e seguir a Jesus. A verdade é que quando a gente se converte, a gente precisa ter fé. E fé é exatamente isso: abrir mão da segurança, daquilo que nos segurava, e entender o seguinte: a nossa segurança está em Deus. A gente não sabe quanto tempo vai viver. A gente não pode contar quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas a nossa confiança está no Senhor e só no Senhor. Você pode dizer isso? A minha segurança está em Deus e só no Senhor. Ficamos inseguros quanto às questões futuras. Jesus fala sobre isso lá em Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Esse texto é tão lindo. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário?
Olha para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Quanto ao vestuário, por que vocês andam ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Os lírios não trabalham. Já viu uma flor trabalhando? Não. Os lírios não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Não é tão lindo essa linguagem de Jesus? Se Deus, assim, veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não é flor, não é assim? Você passa caminhando um dia, aquela árvore está linda, 2, 3 semanas depois está tudo no chão e você vai pisando naquelas flores. Se Deus veste a flor com tanta beleza, se tem uma coisa que eu gosto, é ver a folhagem das árvores, eu fico impressionada com as cores, não é? com as nuances de tom, é tão lindo a gente ver. Se Deus foi tão cuidadoso para vestir as flores e as folhagens, que nascem hoje e morrem em poucos dias, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Você pode dizer amém? Amém. Olha que outro texto lindo, lá em Mateus 10. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, uma moedinha pequenininha, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Nenhum passarinho vai cair em terra, vai cair morto sem o consentimento do nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você tem noção de quantos filhos você tem? Todos contados. É tão lindo isso. Não temais, pois, tem gente que sabe, né? Não temais, pois valeis vós muito mais do que os pardais. O cuidado de Deus com a gente é uma coisa impressionante. Ele tem prazer em cuidar. Não podemos buscar segurança nas coisas deste mundo. Lembra daquele homem que a Bíblia chama de louco? Que ele ficou ajuntando tesouros e criando mais celeiros. E aí ele pensa assim: agora, minha alma, você pode descansar. Coma, beba e se alegre. Aí a Bíblia diz assim, Jesus diz: não sabia ele que naquela mesma noite ele haveria de morrer. Tanta gente correndo atrás de fama, tanta gente correndo atrás de coisas supérfluas, tanta gente correndo atrás de coisas inúteis, que não vão adiantar para nada. A Bíblia diz que a gente tem que trabalhar. É importante a gente poupar, é importante a gente planejar, mas cuidado para não correr atrás de coisas fúteis, inúteis, que literalmente não vão edificar e não vão ter importância para a nossa eternidade. 2 Coríntios 4:8 diz assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo diz assim, João diz assim: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência. Tudo aquilo que é interessante no mundo passa. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É muito bom ter bens, é muito bom ter onde morar, é muito bom a gente poder viver com tranquilidade, mas a verdade é que o mundo passa. Aquele que faz a vontade de Deus, que está na presença de Deus, esse permanece para sempre. Precisamos aprender a colocar a nossa segurança em 2 grandes estabilizadores: Jesus e a palavra de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é firme, ele é rocha, ele é pedra angular. Ele é terreno sólido. Ele não titubeia, ele não treme, ele não muda, ele não nega, ele não trai, ele não machuca, ele é sempre o mesmo. Por isso que o que nós pregamos hoje era o que Paulo pregava 2000 anos atrás. O que a igreja evangélica pregava 1000 anos atrás é o que nós pregamos hoje. Se daqui a 500 anos Jesus não voltar, é a mesma Bíblia que estará sendo pregada, porque ela é viva, ela é eficaz e ela é atual.
Por isso que Jesus disse lá em Mateus 7, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sabe o que é lindo? O amor de Deus nunca decepciona. A bondade de Deus nunca vai embora da nossa vida. O cuidado dele, o amor dele, sempre presente. Só com Deus nós estamos sempre seguros e sempre protegidos. Mesmo quando a gente está no exercício de um casamento, de uma profissão, encarando desafios da vida, ele diz assim para Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Então, não tenha medo. Você está com Deus? É Deus que mandou? Você tem certeza que você está na vontade de Deus? Não tenha medo. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Isaías 41 diz, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Quantas vezes já li esse texto? Em momentos difíceis, momentos de medo, momentos de angústia. E aí eu abri a Bíblia, lá em Isaías 41, e li esse texto. Desde a minha infância. Um outro que eu gosto muito, Isaías 43. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Textos que a gente precisa declarar. Textos que nós precisamos declarar. Porque só em Jesus nós temos confiança e segurança. Creio, diz o Salmo 27, creio que ainda verei a bondade do Senhor. Se você está passando situações difíceis, todos os dias você diz, Senhor, está difícil, mas eu creio na vitória, eu creio que verei a tua bondade, eu creio que verei a tua justiça, eu creio que o Senhor vai fazer. É assim que a gente vive crendo, não vivo do que vejo, mas vivo pelo que eu creio. A gente olha para uma situação, a gente vê a situação, mas a gente vê além, a gente vê a vitória, a gente vê a bênção de Deus, a gente vê a justiça de Deus, a gente vê o cumprimento da promessa de Deus, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos promete. Filipenses 1,6 diz assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo Jesus. Você crê nisso? Ele começou a boa obra, a conversão, passamos pela porta, Ele há de nos abençoar. 2 Timóteo diz, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Só em Jesus nós estamos perfeitamente seguros quando fazemos o que o agrada. Salmo 37 diz, confio no Senhor e faça o bem. Ainda no versículo 23 a 25 diz, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse é o Deus que nós temos. Por isso que Jesus diz assim lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, levarei vocês e vocês estarão comigo, cearão comigo. Nossa segurança está em Deus, nossa capacidade vem de Deus. Deus é que nos dá segurança. Deus é que literalmente precisa ser, como a gente canta aqui, a nossa rocha, a nossa pedra angular. Mas mesmo sendo inseguro, ou mostrando timidez, insegurança e medo, Saul foi um guerreiro corajoso. A Bíblia diz que ele vence muitas batalhas, e todos
os que se levantavam contra o povo de Israel. Ele reuniu os exércitos, ele treinou os exércitos e ele era vencedor. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 14: quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. A fama de Saul, infelizmente, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Mas essa mesma fama que aparentemente trouxe coragem para ele, essa mesma fama que aparentemente trouxe destemor, essa mesma fama que foi fazendo com que as nações tivessem cuidado ao atacar Israel, fez Saul se afastar de Deus. E aí é muito triste. Porque até então a gente está vendo um homem que está sendo transformado, que foi cheio do Espírito, que a despeito de ser tímido, a Bíblia diz que Saul reinou por 42 anos. Por mais de 30 anos ele empreendeu uma série de guerras e sempre vitorioso, sempre vitorioso, sempre vitorioso. E aí essas vitórias, essas conquistas começaram a chegar no coração de Saul. Ele se tornou valente, famoso, mas a sua fama lhe trouxe prepotência, lhe trouxe orgulho. E aí quando entra o orgulho, a Bíblia diz, Provérbios 16:5, o Senhor detesta os orgulhosos, sem dúvida eles serão punidos. Provérbios 16 ainda diz, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. O orgulho precede, vem antes da destruição. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Humildade. Ele foi perdendo a humildade. Aquele rapaz de 30 anos que estava ali tímido, escondido no meio da bagagem, começou a crescer, a se tornar prepotente e perder o temor por aquilo que era sagrado. Isso que é o mais triste. Ele sabia, como rei, o que lhe cabia. E o que cabia aos sacerdotes, o que cabia aos profetas. E aí chega uma hora que ele começa a misturar. Ele começa a fazer funções que não eram dele. E ele, inclusive, sacrifica no lugar de Samuel. E quando isso acontece, 1 Samuel 13 diz assim, você agiu como tolo, Samuel diz a Saul, desobedecendo ao mandamento que o Senhor teu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Nós temos um Deus que assim, ele é muito claro nas suas ordens. Ele é muito específico naquilo que ele ordena. Quem aceitar Jesus, céu. Quem não aceitar Jesus, inferno. Deus não trabalha, até porque não existe meia honestidade. Não existe meia sinceridade. Deus não trabalha no meio termo, Deus não trabalha com aquilo que é morno, Deus trabalha com absolutos. Saul começou a desobedecer a Deus, a fazer aquilo que não lhe cabia fazer. E aí Deus diz a ele, agora o seu reinado não permanecerá. Tinha tudo. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Quando Saul assume uma posição de profeta, ou de sacerdote aqui, e literalmente não espera Samuel e decide, eu sou rei, eu vou fazer, Deus diz a ele, o reino vai passar de você. Saul, agora orgulhoso, depois disso tudo, depois de ouvir isso de Deus, constrói um monumento em sua própria honra. Aquele rapaz que estava se escondendo no meio da bagagem, constrói um monumento para ele mesmo. 1 Samuel 15, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Deus despreza os soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é um texto bíblico.
1 Pedro, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu tempo devido. Humildade é uma coisa que a gente não pode perder, independente do cargo que a gente tem. Quanto mais você crescer no seu trabalho, mais você tem que se humilhar diante da potente mão de Deus. Quanto mais você ficar conhecido no seu meio profissional, mais a gente precisa aprender a se humilhar diante da potente mão de Deus. Quanto mais contratos a gente fecha, mais a gente se humilha diante da potente mão de Deus. Quanto mais Deus abençoa os nossos filhos, mais a gente jejua, mais a gente ora, mais a gente não falta à igreja, mais a gente é fiel a Deus, mais a gente se coloca humilde diante de Deus. Esse é o segredo da vida. Quando a gente acha que eu não preciso mais de sacerdote, eu agora faço. Quando a gente acha que eu sou tão importante que eu vou fazer um monumento para mim mesmo. Quando a gente acha que o orgulho vai crescer e que agora eu sei mais, eu sou tal, eu sou a tal, aí nós perdemos. Nós perdemos. Quanto mais Deus nos dá, mais a gente baixa, mais a gente ajoelha, mais a gente jejua, mais a gente ora. É assim que é. A vida cristã não é uma vida em que você vai galgando e aí você vai relaxando. Puxa, eu jejuava muito quando era mais jovem e hoje eu não jejuo tanto. Não, é o contrário. Quanto mais a vida corre, mais a gente jejua, mais a gente busca, mais a gente ora, mais a gente está diante de Deus. Exatamente. Quanto mais a gente tem, mais a gente dá para Deus. Quanto mais Ele nos dá, mais a gente entende e é grato a Ele. É sempre um movimento de humilhação debaixo da mão de Deus. E se você não gosta de se humilhar, vai ter que aprender. Para chegar no céu, vai ter que aprender. Orgulhoso não entra no céu. Prepotente não entra no céu. Só chega diante de Deus. E a Bíblia diz, humilhem-se. Essa é a palavra. Tem gente que fala assim, não, humilhação aí não é humilhação. É humilhação sim. É humilhação sim. Até porque tem muita gente que vê coisas com humilhação que não é humilhação. É humilhação a gente vir para cá no dia da igreja e lavar a igreja? Ou quantas vezes a gente como pastor faz isso junto com vocês, de lavar banheiro? É humilhação fazer comida? É humilhação servir com as crianças? Claro que não, tudo isso é gratidão. Tudo que a gente faz é gratidão, 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 gratidão. Porque quanto mais a gente se humilha, mais Deus, na sua bondade, nos exalta. Exalta os nossos filhos, exalta os nossos planos, exalta o nosso futuro. Humilhação. Diante de Deus. Não é diante de ninguém, de Deus. De Deus. E aí eu estou falando de oração, de jejum, de acordar de madrugada e orar, de buscar a presença de Deus, de vir com chuva, com sol, como vocês estão fazendo, vir à casa de Deus, buscar. Vem cansado, mas vem. Tem gente que eu sei que vem, que às vezes está tão cansado que fica em pé ali atrás um pouquinho para esticar a perna e depois senta de novo. É assim, mas a gente vem, a gente busca, a gente clama, porque a gente precisa que Deus nos exalte. A exaltação dele é tudo que a gente precisa na nossa vida. O triste é que Saul vai se tornando orgulhoso, prepotente, mentiroso. Há uma situação lá em 1 Samuel 15, em que Deus fala para ele eliminar todos os animais, o povo dos amalequitas, expulsar da terra, mas ele decide ficar com o rebanho daquele povo. Samuel vai até ele e pergunta, você fez o que Deus ordenou? E ele ainda diz assim, quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. E estava mentindo. Aí as ovelhas começam lá a mugir, não, é ovelha muge? Balir, as ovelhas começam a balir, e aí, ainda assim, Saul fica arrumando desculpas diante de Deus. Na sua arrogância, ele perde a bênção de Deus. É interessante porque nessa ocasião, olha só o que Deus diz lá para ele, 1 Samuel 15, 22 a 23.
Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Porque ele disse o seguinte: não, eu guardei aí esse monte de ovelha para fazer holocausto, para sacrificar ao Senhor, e era mentira. E aí Samuel diz: acaso Deus está mais interessado no sacrifício que você vai fazer do que você ter obedecido a ele? Se ele deu uma ordem, era para você obedecer. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A nossa submissão a Deus é melhor do que uma quantidade enorme de carneiros sendo sacrificados. É isso que Deus estava dizendo para Saul. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei sobre Israel. Naquele dia, 15 anos ele tinha aqui de reinado. Naquele dia, Deus disse para ele: eu te rejeito como rei. E sabe quantos anos Saul ainda ficou como rei? 27 anos. 27 anos. 27 anos. Tem gente que pensa assim: ah, eu fiz mesmo, mas olha, não caiu uma pedra na minha cabeça, o pneu do carro não estourou, nada deu errado na minha vida, tudo continua muito bem, obrigado. Saul deve ter pensado isso durante 27 anos. Poxa, Deus disse que me tirou, mas eu continuo com honra, com pompa, circunstância, como rei, fazendo o que eu quero no palácio, está tudo indo muito bem, obrigado. Foi até o final? Cuidado com a rejeição de Deus. Duas pessoas que me assustam. Um é Saul, porque lá na frente, a Bíblia é clara, o Espírito de Deus se ausentou de Saul. Outra é Sansão, que a Bíblia também é clara, o Espírito do Senhor saiu de Sansão e ele não sabia. Paulo fala de algumas pessoas que tinham ajudado ele, e que ele diz: essas daí, infelizmente, estão na mão de Satanás, desviados. É muito triste quando a gente rejeita Deus, mas sabe o que é mais triste? Quando Deus rejeita a gente. Quando Deus rejeita a obra das nossas mãos. Quando a gente faz uma coisa que não é aquela vontade de Deus. E aí, porque está tudo indo bem em casa, porque está tudo indo bem no trabalho, porque até agora não aconteceu nada, está tudo tranquilinho, a gente acha que está bem. E Deus deixa. Deus é misericordioso. Deus deu 27 anos para Saul se arrepender. Davi também errou. Davi também pecou, mas ele se arrependeu. E essa era a grande diferença de Davi para Saul. 27 anos. E ele só foi de mal a pior. Saul reconhece o seu pecado naquele dia, mas não se arrepende de fato, como mostram as suas ações futuras. E é muito triste. 1 Samuel 15, 24 a 28, Lala, não sei se você vai achar aí, eu já dei um pulinho. Samuel lhe diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoa o meu pecado, volte comigo para que eu adore o Senhor. Ele diz isso para Samuel, que era o profeta. Samuel diz assim: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele. Desespero. E o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e eu entregou a alguém que é melhor do que você. Nunca mais Samuel esteve com Saul. Nunca mais os dois se encontraram de novo. Nunca mais ele ouviu de Samuel, que era o profeta de Deus naquela ocasião, uma palavra de Deus dirigida a ele. Que triste. Que triste. Um homem que foi escolhido, um homem que era especial, um homem que foi ungido, um homem que recebeu porção do Espírito Santo naquela época, onde era raríssimo. Um homem que assumiu a maior posição. Ele substituiu Deus no governo da nação de Israel. Um homem que recebeu nas suas mãos a herança do Senhor. Nós
precisamos entender que nós temos tempo para fazermos os acertos que precisamos fazer. Saul entendeu o seu pecado. Não dava mais tempo. Não dava mais tempo. Haverá um dia em que todos os que estarão no inferno vão entender por que estão lá. A Bíblia diz que a mente será aberta, os livros serão abertos, a consciência será aberta. E essas pessoas vão entender exatamente quando foi que rejeitaram Jesus como Salvador. Mas já estarão indo para o inferno. Não vai ter mais tempo. O tempo da gente acertar é agora. O tempo da gente se arrepender é agora. O tempo da gente pedir perdão é agora. O tempo da gente se consagrar é agora. O tempo da gente se jejuar pelos nossos filhos é agora, enquanto a gente eles ainda estão na igreja. O tempo da gente buscar Deus é agora. O tempo da gente se jogar no chão, da gente fazer vigília, da gente clamar a Deus é agora. O tempo de voltar é agora. É agora. É agora. Saul não teve esse tempo. Entendam? Ele ainda ficou 27 anos. Não vai dar tempo da gente terminar a pregação, a história de Saul. E você sabe, no final, depois de tantas situações, ele acaba se suicidando. Ele acaba consultando uma médium espírita. E essa mulher, que na realidade estava sendo usada por Satanás, ainda disse para ele assim: amanhã você vai estar comigo. Você e seus filhos. Ele achava que Samuel já tinha morrido há mais de 20 anos atrás. Ele imagina que vê Samuel, que não era Samuel. Você vai estar comigo. E ele vai para a batalha achando que ia ganhar a batalha. Satanás mente, Satanás engana. E, de fato, no dia seguinte, ele se suicida. Saul não está no céu. Que triste. O primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, não está no céu. Não está no céu. Inveja, morte, tentativa de homicídio, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Saul não está no céu. Mas a gente precisa chegar lá. Ele teve a chance dele. Nós estamos tendo a nossa. Ele soube quem era Deus. Quando ele consulta a pitonisa ou a médium, ele sabia que ele estava indo consultar demônios, porque assim que ele assume o governo, o reinado, ele expulsa todos os adivinhadores, os magos, aqueles que liam mão, os cartomantes, ele expulsa tudo isso do governo, ou melhor, do povo, no meio do povo de Israel. Para depois, mais de 40 anos do seu reinado, ele vai consultar uma médium espírita ao invés de consultar a Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. A hora de voltar é hoje. A hora de orar é hoje. A hora de buscar é hoje. Não confie que assim, mas está tudo bem. Não está não. A hora de pedir perdão é hoje. A hora de se acertar é hoje. A hora de é hoje. Você pode viver mais 30 anos, mais 50 anos, mas a gente nunca sabe a hora que Deus rejeita a gente. Samuel, homem de Deus, a gente vai encontrar nos céus. A Bíblia diz que Deus honrou Samuel até o seu último dia. Nenhuma palavra que Samuel trouxe da parte de Deus caiu por terra. Saul, um homem escolhido por Deus, mas que infelizmente não conseguiu guardar a sua vida diante de Deus. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.